Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Minha Essência. Esse é um espaço criado para quem busca mais que respostas, para quem busca sentido. Hoje nós estamos aqui nos estúdios do Instituto Adonai, que é o nosso patrocinador oficial desse programa, e também a Ávilo Vision, que é o nosso parceiro multimídia. E agora nós também temos um novo patrocinador, que é o Cantinho do Café Adonai, o mais novo xodó aqui do nosso espaço. O Instituto Adonai é um espaço criado para quem quer colocar em prática seus projetos, seus sonhos, e que ainda está só no papel. Nós temos aqui sala para gravação de podcast, como esse que nós vamos apresentar agora. Nós temos auditórios para palestras, para formações, workshop, para cultos e eventos em geral. E temos também estúdio de fotografia profissional, de criação de conteúdo. Temos aqui aula de música, canto para adultos e criança. E se você que está aí do outro lado deseja tirar o seu sonho do papel, o seu projeto do papel, esse é o lugar. Você é meu convidado especial para vir tomar um café conosco e conhecer as nossas instalações. Será um prazer te conhecer e te ajudar a transformar o seu sonho em uma realidade. Hoje, o nosso episódio está para lá de especial, como eu sempre digo, né? E eu tenho dois convidados, que é a Lorena e o Leandro. A Lorena, ela é terapeuta ocupacional, ela veio diretamente do Brasil, ela tem uma clínica lá em Cuiabá que chama Encanto Sensorial, e ela é especialista em trabalhar com crianças atípicas, principalmente crianças autistas. O Leandro é um parceiro da Lorena nesse projeto, ele vive aqui em Portugal, mas eles já se conhecem há muitos anos. Eu não vou apresentar eles, porque o currículo deles é bem extenso, e eu vou deixar eles se apresentarem. Lorena, seja muito bem-vinda. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso. Nós tivemos um workshop, né, uma palestra Sim. sobre autismo aqui no Instituto Adonai, sábado passado, para trazer esclarecimento, trazer informação, trazer luz sobre o problema da inclusão de crianças autistas, principalmente dentro das igrejas, não é isso? Exatamente. E hoje eles entenderam que essa necessidade se transformou em um ministério, e hoje eles trabalham numa parceria, servindo, informando igrejas, pessoas da sociedade em geral que querem saber mais, entender o tema para saber acolher com amor, com fé e com consciência de que crianças atípicas, seres humanos, né, indivíduos atípicos, são seres como qualquer pessoa típica, né? Então, eu vou deixar vocês se apresentarem. Lorena, quem é você? Quem é a Lorena Rios? Eu sou a Lorena Rios, eu sou terapeuta ocupacional, formada há 15 anos, e há 11 anos eu trabalho com crianças atípicas. Então, a gente vem aí de uma caminhada extensa, de uma prática clínica, né, conhecendo as crianças. 15 anos, Lorena? 15 anos. Nossa, mas você começou muito novinha, você tem cara de bebê. Deus é seu amigo. 15 anos de profissão. A gente tinha um probleminha, assim, quando, há uns anos atrás, que o pessoal perguntava se eu ainda era estagiária, sabe? Sim. Mas já são 15 anos e 11 anos aí numa estrada aí, complexa, né, de entender esses indivíduos e poder aí ajudar clinicamente, né, para uma evolução aí de um tratamento. Conheço o Leandro já há muitos anos, não vou falar quantos anos. Não vou falar muitos anos. Não precisa saber. Mas a gente já se conhece há muito tempo, né, de Belo Horizonte. E Deus nos reencontrou muitos anos depois, né, nesse propósito aí que nasceu para a gente fazer um trabalho aí com relação à inclusão de crianças atípicas dentro da igreja, aqui em Portugal. Muito bom. Leandro, quem é você? Quem é o Leandro Dias? Leandro Dias. Eu sou publicitário de formação, né? Eu trabalho com marketing, eu tenho uma agência que chama 14 Bis. Já trabalho também no marketing há quase 15 anos. Eu também sou novinho, mas passei pelo mesmo problema que ela, de acharem que eu era estagiário. Né? Mentira, estou brincando. Então, eu sou publicitário, trabalho com isso há muito tempo. Inclusive, o que aproximou
a gente, porque ela precisava de alguém para fazer o marketing dela e a gente já se conhecia há muito tempo, a gente já estava um tempo que a gente não se falava, porque a vida dela tomou um rumo, a minha tomou outro, e a gente se reencontrou há 3 anos, e aí quando eu comecei a atender a empresa dela desde o começo, então a gente começou a se reaproximar de novo, e a gente começou a ter um assunto em comum, que era autismo. Eu achava muito interessante, e ela é especialista, uma das melhores que eu conheço. E então a gente começou a conversar muito sobre isso, e eu já tinha no meu coração um desejo de atuar com esse tema nas igrejas. Não sei por quê. E até é engraçado, porque eu falei isso em alguns momentos com algumas pessoas e falava, não, nada a ver isso, tipo, né? Não faz sentido, porque é um ministério disso e tal, mas eu falava, não, tem sentido nisso. Sim. De alguma forma isso ficava no meu coração. E a gente começou a conversar e, de repente, a gente vai contar ao longo do podcast como aconteceu, mas isso que aproximou a gente, né? Mas é isso. Eu sou cristão já praticamente de nascença. Assim, a minha primeira experiência com Jesus foi com 3 anos de idade, que eu lembro claramente. Então, já estou há muito tempo, já sou cristão desde de nascença, praticamente, né? E aí é isso. Esse é um pouquinho do que sou eu. Que lindo. E como que vocês se conheceram? Vocês se conheceram lá na época da juventude, se conheceram no Brasil. O Leandro vive aqui, né? Já vivo. Você está há quanto tempo aqui? Quase 4 anos. Uau, muito bom. Veio a trabalho? Na verdade, eu vim... É uma experiência. Eu sempre quis morar fora. E como o meu trabalho é remoto, a maior parte do tempo, eu tenho contrato de consultoria de marketing com empresas, a maioria dos meus clientes são do Brasil mesmo. Então, eu posso atender de qualquer lugar. E eu sempre quis uma experiência de morar fora do Brasil e me adaptei. Eu vim. Hoje, inclusive, eu trouxe alguns parentes. Inclusive, você perguntou como a gente se conheceu, né? Até tem a ver isso, porque a minha prima, que também chama Lorena, que hoje mora aqui com o marido e os filhos, nós somos muito próximos. Minha prima é quase minha irmã. Assim, a gente cresceu junto. E minha prima é amiga da Lorena. Eu era de Belo Horizonte, da Lagoinha, da Batista da Lagoinha, e ela é minha prima da Batista da Floresta. São 2 igrejas muito conhecidas lá em Belo Horizonte. Sim. Então, ela é amiga da minha prima, e assim, eu via às vezes foto delas juntas, eu falava, eu quero conhecer a sua amiga. Essa bonita aí. E aí a gente se conheceu nessa época. A gente não ia falar o tempo, não, mas foi 2008. Muito bom. Aí, desde então, conheceram nessa época, depois você veio para cá, as vidas se distanciaram, e quando a Lorena foi abrir a clínica, precisava da divulgação. Na verdade, foi um tempo antes, né? Eu fui fazer eu precisava de fazer um marketing da minha vida profissional. Na época, não tinha clínica ainda. E como eu conheci o Leandro, a gente, na época, tinha, né, se reencontrado, através da Lorena também, inclusive. Eu chamei ele, né, para ser o meu marketing. O marketing dela. E aí ele começou a trabalhar, né, na minha questão, no meu perfil profissional, dentro das redes sociais. E aí foram acontecendo várias coisas nesse período, né? Foi justamente aí quando começou a nascer aí a questão do treinamento nas igrejas. E há 2 anos que eu tenho a clínica. Então, quando a gente já, né? Foi antes da gente iniciar o trabalho da clínica, a gente eu já atendia ela fazia o atendimento. como Lorena profissional. Eu cuidava do Instagram profissional dela. E aí, logo em seguida, pouco tempo depois, ela abriu o Encanto. E aí eu comecei a cuidar das redes sociais, do marketing da Encanto também. Então, eu cuido do marketing da Lorena. Foi um dos grandes incentivadores. E o profissional. Ele te incentivou. Incentivou a abrir Encanto. E em que momento dessa conversa de vocês descobriram que isso poderia se tornar um ministério? Né? Que vocês começaram a trocar ideias sobre o tema, né? Viram aí coisas em comum. E o Leandro já explicou um pouquinho que ele já sentia
interesse nesse assunto. Então, juntou ali a fome com a vontade de comer, né? Sim. E aí quando vocês perceberam que isso poderia ser não só uma ideia, mas uma oportunidade de trazer informação para dentro do meio cristão? Vou contar um pouquinho da minha história para contextualizar. Eu me converti com 16 para 17 anos. E pouco tempo depois eu já entrei na faculdade, né, para fazer o curso de terapia ocupacional. E dentro, né, do meio cristão, eu comecei a receber muitas orações. E todas as orações, Deus falava que Ele ia me usar no meu profissional. E, na época, eu nunca entendia isso muito bem, né? Então, eu ficava com aquilo porque todos que oravam por mim falavam a mesma coisa. Deus vai te usar na sua profissão. Deus vai te usar na sua profissão. E aí, a gente sempre se questiona, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Como que eu posso ser útil, né? Eu não sou ninguém. E aquilo, por muito tempo, ficou na minha cabeça sem entender, de fato, como que Deus faria isso. E muitos anos se passaram, eu atendia muitos pacientes. Eu lembro que, quando eu fazia um atendimento de público adulto, eu conversava muito sobre Jesus com os meus pacientes, né? E ali eu via, assim, mover de Deus, pessoas que estavam, às vezes, desviadas, voltavam para a igreja. Então, assim, eu comecei a perceber naquela época que Deus, de alguma forma, me usava ali através do meu trabalho. Sim. E eu imaginava que fosse alguma coisa assim, que meus pacientes melhorando, né, era a graça de Deus sobre a minha vida para que eu conseguisse melhorar, de alguma forma, a vida daqueles pacientes. E muitos anos depois, eu tive uma proposta de trabalho em Cuiabá, me mudei para Cuiabá, onde estou há 4 anos. E há 3 anos, eu estava num culto na igreja onde eu frequentava, e aconteceu uma coisa muito curiosa no culto. E, paralelo a isso, nessa época, vinham muitos pais de pacientes no consultório dizendo que eram cristãos, mas que há muitos anos não frequentavam a igreja. E o relato era o mesmo. Meu filho dá crise dentro da igreja, as pessoas não sabem lidar com ele, as pessoas não sabem evangelizar, as pessoas não se aproximam, a gente se sente excluído, eu não me sinto mais confortável pelo comportamento, né, que às vezes Caso de filhos autistas. Isso, Pais de filhos autistas. no meu consultório, dentro do consultório. Então, eu comecei a perceber que na clínica existiam vários pais que estavam afastados da igreja ou que não frequentavam mais a igreja por causa das dificuldades que enfrentavam com o filho dentro do ambiente, né? E aí, um dia eu estava no culto e no culto que a gente frequentava, as crianças, na hora do louvor, elas tinham uma liberdade de ir bem próximo do altar e adorar, sabe? Então, eles dançavam ali, eles cantavam, as crianças. E um dia veio um casal visitante, né, na igreja, e a criança era autista. E ali, aquela criança, ela se misturou com as outras. E ela era uma criança não verbal. Eu, pela minha experiência, bati o olho, já sabia que tinha o diagnóstico, né? Identifiquei a criança. E só que foi um momento tão lindo, porque aquela criança ali, ela começou a correr ali de um lado para o outro, extremamente feliz. Ela dava uns gritinhos e batia palma e pulava. E aquele momento ali para aquela criança era um momento de louvor. Eu, assim, conhecendo, né, o espectro, e eu percebia que aquela criança ali, de fato, estava se entregando do jeitinho dela num momento de adoração. E eu fiquei extremamente feliz, até o momento que acabou o louvor e o pastor pegou o microfone e chamou a atenção dos pais por aquela criança. Então, quando ele chamou a atenção daquela criança, meu coração se despedaçou. E, né, de saber que aquela criança, de fato, estava no momento de adoração, ele estava envolvido com o culto, mas por falta de conhecimento ou pela criança não atender os padrões normais, né, aquilo ali foi mal interpretado. O pastor, obviamente, né, não tem nenhuma obrigação de saber que aquela criança era autista ou que ela tinha algumas necessidades e comportamentos diferentes, mas a conduta dele deixou os pais muito desconfortáveis. Então, eu lembro que os pais
pegaram a criança, foram lá para o fundo da igreja. E ali foi algo automático meu. Eu peguei e já fui para o fundo da igreja para conversar com aquela família. Muito bom. Me apresentei, falei quem eu era, dei me coloquei à disposição daquela família para olhar aquela criança dentro da salinha e tudo. E uma obreira observou esse meu movimento durante o culto. E no final ela me chamou e falou assim: Lorena, eu percebi o que aconteceu e eu percebi como você foi até a família. E aí ela descobriu que eu trabalhava com crianças atípicas e tudo mais. E ela falou assim: nossa, a gente não sabe nada sobre o assunto e a gente não sabe lidar. Por que você não vem aqui ensinar pra gente? Meu Deus, que maravilha. E aí eu olhei pra ela e falei: tá, tudo bem, eu venho. E foi aí que surgiu o primeiro treinamento. De uma forma totalmente assim, eu não tinha ideia do que isso poderia se tornar. Foi espontâneo, foi a sua Foi, reação, sim. aquele constrangimento, você percebeu o casal, e ali nasceu da dor, de você ver a dor dos pais, você teve empatia, e ali nasceu o ministério. Exatamente. E ali, em julho de 2022, né, já fez 3 anos, foi o primeiro treinamento. Foi um treinamento com poucas pessoas, né, para o Ministério Infantil. Mas ali nascia, de fato, algo grandioso, que nem eu tinha a dimensão do que poderia, né, o impacto que isso poderia trazer na vida das pessoas. E aquelas pessoas que estavam ali já começaram a falar para outras pessoas, e ali eu fui recebendo vários convites para estar fazendo a mesma coisa em outras igrejas. E aquilo ali foi expandindo, né? As palestras. Hoje eu já perdi as contas de quantas igrejas eu já passei, de quantas palestras eu já fiz. Né? Eu já fiz palestras para 10 pessoas, já fiz para 500, já fiz para 2.000 pessoas. Então, a gente já não sabe mais, né? Para a glória de Deus, a gente não sabe mais quantas pessoas já participaram, né? E surgiu a oportunidade de fazer um curso em setembro desse ano aqui em Portugal. Eu sempre tive uma vontade de vir fazer cursos aqui. E há 2 anos, né, mais ou menos, eu falo com o Léo, eu quero muito fazer uns cursos aí que são de interesse da minha área. Sim. E nunca acontecia, né? Assim, nunca dava para vir. E em setembro desse ano eu consegui vir fazer um curso aqui em Portugal. E a gente, né, encontrou com algumas pessoas, acabamos conhecendo algumas pessoas, estivemos numa igreja e foi onde tudo aconteceu, né? Aqui na Léo? Europa. Isso, aqui em Deus Portugal. foi abrindo as portas, as fronteiras, né, para que esse ministério não alcançasse só ali o Brasil, mas que fosse um ministério internacional além fronteiras. Exatamente. E ela tem uma palavra, né, sobre isso, de Deus te usar na Europa. Isso. Ela recebeu uma palavra. Há muitos anos atrás, né, eu também recebi uma palavra sobre Deus me levar para a Europa, né, por causa do meu trabalho. Então, é algo que está se cumprindo, né? Às vezes a gente acha que a promessa vai se cumprir de uma forma rápida. Isso demorou muitos anos, né? Sim. E hoje eu consigo ver mais claramente sobre a questão de você receber uma promessa e de como Deus é fiel para cumprir, e Ele cumpre na hora exata que precisa, né? Basta a gente estar alinhado, né, Lorena? Sim. Porque quando você alinhou, porque eu acredito que no início da sua carreira, talvez você ainda não tinha clareza que ia trabalhar com autistas. Sim. Porque a gente não escolhe, né? Nós somos escolhidos. Né? O chamado nos escolhe. Nós somos escolhidos antes, né? O nosso propósito vai nos guiando, né? Por onde o Senhor quer nos usar, porque Ele já colocou, antes de nascermos, Ele já colocou tudo em nós, né? Quando Ele nos projetou, quando Ele nos criou, Ele coloca os dons, os talentos, as habilidades, a inteligência, a sabedoria necessária para trabalhar. A Lorena vai trabalhar com crianças autistas, o Leandro vai trabalhar com marketing, lá na frente eu vou unir os dois e eles vão Exatamente. ser uma dupla, ter uma parceria, vão formar juntos um ministério. Né? A gente não calcula isso, mas quando nós entendemos estamos alinhados com o céu, as portas, as fronteiras, elas começam a abrir, os recursos começam a chegar, né? E a gente vai se sentindo levado, direcionado pela mão do Senhor. Isso é Exatamente. muito lindo, né? Exatamente. Assim. Toda essa trajetória, né, de palestras, todos os lugares que eu passei, a gente vai trazendo uma bagagem, né, dos treinamentos, do que isso agregou na vida das pessoas, do que isso trouxe de diferença, né? E, com certeza, anos atrás, eu não teria a bagagem clínica que eu tenho hoje, né?
profissionalmente falando, para agregar na vida das pessoas. Sim. E talvez se eu tivesse vindo a Portugal quando eu queria, há 2 anos atrás, né, talvez nada disso teria também, de fato, acontecido. Então, assim, a gente vê que o tempo de Deus é perfeito. E uma coisa também de bagagem que vem junto, porque para a gente chamar de ministério, uma outra coisa que precisa ter é a maturidade espiritual também. Sim. E isso a gente conversa muito sobre isso, né? Porque ministério, geralmente, as pessoas entendem que fala-se muito na igreja, missionário, vou ser missionário, vou para as nações. Todo mundo sempre se imagina, tipo, vou pregar para multidões e tal. E, assim, eu como um jovem de igreja, não era diferente, né? Igual eu compartilhei com você aqui antes, eu sou filho de pastor, eu cresci num contexto onde eu acho aquilo era a minha vida, né? A igreja, o meu pai era pastor, então eu admirava aquilo, achava o máximo, eu queria. Só que com o tempo eu fui entendendo que a minha motivação não era essa. E aí eu comecei a conversar com Deus mesmo e falar: Senhor, eu não quero mais um ministério nesse perfil onde você está lá na frente, admirado e tudo, mas não que isso não é que seja o problema, Sim. mas assim, para mim seria, se fosse. Sim. Porque eu percebi que tinha vaidade ali, A vaidade. muita coisa. E então eu falei: não, Senhor, errada. eu quero, se um dia o Senhor tiver o mesmo plano, porque eu também já tinha recebido palavra de que eu tinha um chamado e etc. Mas assim, eu falava, tudo bem. Com a maturidade, eu falei, se o Senhor realmente tem um plano, Ele vai direcionar tudo. Eu não vou fazer como Jonas, eu não vou fugir do chamado, mas eu também não vou me deixar enganar, ou vou entrar em qualquer coisa. O Senhor vai deixar tudo claro e as coisas vão acontecer. Sim. E vai ser do jeito dele. E foi exatamente isso. Foi muito natural. Porque, assim, quando ela veio para esse treinamento, para esse curso que ela fez aqui em Portugal, a gente conhecia, eu estava prestando serviço para uma pessoa que é de uma igreja daqui de Portugal, e eu comentei que ela viria e falei que ela dava palestras e tudo mais, e a pessoa tinha interesse nesse tema de autismo. Então, ela falou, vou levar ela lá na igreja para ela dar o treinamento lá e tal. Sim. E, assim, Deus faz as coisas do jeito dele. De alguma forma, as coisas não aconteceram como a gente planejava, mas Deus colocou a gente no lugar certo, que era lá no departamento infantil, nesse culto, no dia, Lorena. Sim. Com pessoas certas, e a gente conseguiu participar ali. Ela inicialmente era uma palestra, não foi uma palestra. A Lorena foi para o departamento infantil durante o culto e tinha quantas crianças autistas naquele dia? 4. 4 crianças autistas. Nessa igreja, se eu não me engano, tem 10. No dia tinha 4. É um número grande. Né? Sim. E estava sendo um dia extremamente desafiador para as irmãs, para as voluntárias do Kids lá. E Lorena, nesse dia, pôde atuar de forma prática. Sim. Aí, inicialmente, ela ia dar uma palestra, não aconteceu, mas, de forma prática, ela atuou ali. E a gente conheceu a líder do ministério, que a gente se apegou muito a ela, a irmã Maria. A gente criou um amor muito grande por ela. E a gente saiu daquele dia lá falando, a gente precisa... Porque ela compartilhou com a gente as dificuldades, os desafios. E é exatamente uma coisa que a Lorena já tem um know-how no Brasil. E aqui não tem, em Portugal. Vocês viram ali uma oportunidade de servir. Sim. Sim. Né? E ajudar. Então, e aí a irmã Maria compartilhou, a gente voltou conversando. A gente precisa fazer alguma coisa. E tem que ser rápido, porque... Tipo, vamos aproveitar que a chama está acesa ainda, né? Então, você tem vê, um problema. Ela vem em setembro. Ainda por ser resolvido. Sim. E se a gente deixa isso para o ano que vem, morre. Então, não. Ou Deus envia outro, né? Para fazer. Exato. Exatamente. E a gente estava com o coração ali aberto para fazer mesmo. Eu tive naquele dia uma experiência com uma criança atípica lá que me tocou muito. Foi a confirmação para mim de que... Léo saiu da igreja totalmente assim impactado com a situação, né? Com os desafios, né? Você pode escrever, né?
Posso. De como... Foi muito forte. Porque, como eu falei, eu já tinha interesse no tema. Por eu cuidei de... por eu ser publicitário, eu cuido de redes sociais de várias empresas, o tema saúde mental sempre foi um tema muito... a gente escreve sobre, né, por eu ser publicitário e tal. Então, é uma área que eu tinha interesse. E o autismo era uma área que eu já tinha interesse. Quando comecei a trabalhar com a Lorena, eu também tinha muito interesse. Eu lia muito sobre isso e tudo mais, mas eu não tinha uma vivência. A minha visão sobre criança, principalmente a criança, né, que que está mais no dia a dia, assim, que exige mais cuidado, eu tinha uma visão completamente diferente. Às vezes você vê uma criança tendo uma crise, naquele momento você está achando que é birra, você fala, nossa, que menino mal educado, e tudo mais. E não, à medida que eu fui entendendo, principalmente na convivência com a Lorena, eu fui percebendo que aquilo é um problema que tem que ser tratado. Não é culpa do pai, não é culpa da criança, nem nada. Então, minha visão começou a mudar. Só que eu não tinha ainda tido uma experiência dessa forma que eu vou relatar agora, nesse dia. Então, a gente estava lá na sala e as crianças estavam muito agitadas, as tias não sabiam muito como agir, Lorena ensinando, e tinha dois que são verbais. Esse que aconteceu o fato, ele é não verbal. Os outros dois já eram verbais. Então, eu interagi mais com ele e a Lorena estava ajudando a tia voluntária lá com uma outra criança que estava em crise, e eu consegui interagir com os outros dois verbais, porque ele tinha hiperfoco em carros. Então, a Lorena já tinha me ensinado essa estratégia, estava lá. E o maior que foi que eu tive a experiência, ele era não verbal e ele não era de se aproximar. Tanto que no cantinho da sala assim, tinha umas almofadas, e ele se enfiava lá de baixo. Ele se escondia lá e ficava lá. E aí, de vez em quando, ele saía e ficava perto de mim e dos outros dois. Sim. Olhando, observando, mas não chegava. Eu até tentava interagir com ele, mas não adiantava muito. E aí foi decorrendo tudo. A Lorena conseguiu acalmar a outra criança que estava em crise. Já estava as três, já numa mesa, brincando com massinha, quietinha. E aí entrou em crise. E ele começou a chorar, desesperado, gritar, correr. E a gente já estava sentado nessa hora assim. Ele veio, sentou no meu colo, me abraçou. Meu Deus. E aqui, na hora, eu falei, por quê? Né? Por que ele me abraçou? Porque nem me conhece. Me abraçou e começou a ficar assim, ó, na minha barba. E eu olhava para a Lorena. O que eu faço, Lorena? O que eu faço? E o menino chorando, assim, escorrendo lágrimas, né? Eu fiquei até molhado assim, com as lágrimas dele. E a Lorena falou, abraça ele. Aí eu abracei. E aí, quando eu abracei, ele me abraçou mais forte. E aí, ele foi acalmando. Sentiu proteção. Daqui a pouco, passou, ele levantou, sentou na mesa com os outros. E o Léo ficou extremamente transformado, né, naquela situação ali. Ele teve uma vivência muito legal. Eu já tinha. Mudou uma virada de chave. Então, foi uma experiência muito legal que Deus deu para ele. Eu já tinha te dito aqui no começo que eu tinha esse pensamento de um ministério assim antes, e desaprovado por algumas pessoas que nada, igual eu falei, mas tudo foi se movendo, e nesse dia isso foi um marco para mim, porque é como se eu tivesse sentindo o Senhor falando, é isso. Você não precisa da aprovação dos homens. Eu estou te aprovando. E uma outra coisa interessante para mim é que é o seguinte, todo aquele problema que eu tive na juventude, com aquela coisa de vaidade ministerial, de estar em evidência, é interessante porque o ministério infantil é um ministério que ele não tem evidência na igreja. Ele não aparece. Sim. Então, assim, é ali que eu falei, é aqui também que eu quero. Eu estou falando isso assim, do fundo do meu coração. Para mim, eu fico muito feliz de me sentir, de amar isso. Porque eu tô fazendo uma coisa justamente com amor e não porque eu quero... Holofotes, aplausos, tapete vermelho, lugares privilegiados, pelo contrário. Pelo contrário, e é com amor mesmo, sabe? Eu criei um amor por isso. Na verdade, assim, além da questão do Ministério Infantil, as famílias atípicas, elas são extremamente escondidas.
Né? Então, é um ministério que, de fato, ali faltam pessoas para poder entender e acolher, né, essas famílias. Eu falo que o treinamento, inclusive, não é só para o Ministério Infantil, que o treinamento não é ali só para as pessoas que estão preocupadas com as crianças. A gente, como igreja, nós precisamos pensar em toda a família. A inclusão começa lá da porta. Começa lá da porta. Quem está recebendo essa família na porta. Abriu a ali porta, o ministro de louvor, os obreiros, diáconos, o pastor, né? Então, claro. Esse acolhimento, essa inclusão, ela parte da igreja. Né? A questão do Ministério Infantil é um detalhe de como evangelizar essa criança lá durante, né, o cultinho, mas a inclusão dessa família é responsabilidade da igreja. Não vem sozinha, principalmente famílias, uma criança atípica não chega sozinha numa igreja, ela chega com uma família destruída. Essas famílias sofrem muito. Exatamente. E a gente, lá em Braga, a gente tem uma família que tem uma criança atípica, que são nossos amigos, e a gente vê, assim, a gente convive muito com eles. Sim. Eles nem são cristãos, mas assim, a Lorena, minha prima, que é praticamente minha irmã, ela, o marido dela, que são meus amigos e tal, e eles também têm 2 crianças pequenas que são amigas das crianças desse casal, um deles é atípico, e a gente vê os desafios deles e assim, eles gostam de estar com a gente, porque normalmente, porque é uma criança que às vezes ela vai entrar em crise, gritar. Essa criança especificamente, por exemplo, ela não gosta que ri. Tipo, você contou uma coisa engraçada, deu uma gargalhada aqui, você riu, ela começa a chorar. Não pode rir perto dela. Então, são coisas que às vezes, dependendo, essas famílias começam a ser isoladas, porque fala, não quero sair daquelas pessoas, porque a criança... Ninguém pode sorrir perto do meu filho, que ela vai entrar em crise. E a gente não, a gente ama eles. Assim, assim... Uma pessoa que não entende vai achar que a criança tem ai, que frescura, não posso rir. Sim, né? O Rafa, né, o marido da minha prima, a outra Lorena, ele acolheu, ele se aproximou muito dessa família, e eu depois também, e a gente ama muito eles, porque, assim, pra gente são... Assim, como eu falei, não são cristãos também, mas a gente quer estar com eles, quer estar perto deles, a gente tem amor pelo menino. Então, assim, é um ministério. Você querendo ou não, a gente tá ali, de alguma forma, demonstrando o amor de Cristo, amando eles como Cristo amaria. Essa parte da inclusão social é muito relevante da gente estar falando, porque, geralmente, as famílias atípicas, elas têm uma dificuldade social, de forma geral, né? De ambientes em geral. Então, a família atípica, ela vai num restaurante, a criança não consegue socializar ali no parquinho do restaurante, ou tem um conflito com uma outra criança, ou às vezes entra em crise, é motivo da família não se sentir mais confortável de voltar a restaurantes. Então, essa família começa a evitar esses ambientes. Exatamente. Então, vai no shopping, acontece a mesma coisa, então eu passo a evitar ir no shopping. E vários ambientes sociais que são desafiadores para esse indivíduo, né? Tornam-se um desafio para essas famílias frequentarem. E quando a gente fala de igreja, a gente fala que nós somos a contramão do mundo. Nós temos um papel totalmente diferente. Deveríamos. Né? Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente isso. O nosso papel, de fato, como igreja, é ser diferente do mundo. Sim. Né? E quando a gente fala sobre ser diferente do mundo, eu preciso pensar que essa família ela não pode ser mais excluída como a sociedade a exclui. Eu preciso pensar que ela precisa ser acolhida. Nós, como igreja, nós temos a obrigação de sermos diferentes. Porque se ela não pode ir na igreja também, onde mais ela vai? Onde mais essa família tem lugar? Isso né? é bem sério, né, Lorena? Porque a gente vai ver, em todo o ministério de Jesus, ele veio para quebrar padrões, né? Porque ali os religiosos, os fariseus, eles estavam ali nos templos, como o Leandro contou, a motivação do ministério deles era ser visto, era ser notado, né? Era fazer as suas orações em voz alta ali nas praças, ser aplaudido, ser escutado, né? E Jesus vem acolher. Ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os que precisam. Então, nós vamos ver os milagres de Jesus que são relatados nos 4 evangelhos, nós vamos ver que são pessoas, normalmente, aliás,
atípicas. São pessoas não comuns. Jesus, ele fez questão de deixar relatado que ele acolheu uma samaritana, uma cananeia. Ele fez milagre com uma mulher que Publicano. sofria com hemorragia. Publicano, né? Saulo. Jesus teve o cuidado de se encontrar com um perseguidor da igreja, né? Jesus, ele teve cuidado de se encontrar com a mulher, a samaritana ali, né? Em pleno meio-dia, para salvar aquela mulher. Então, ele veio para aqueles que são os rejeitados. Esse contexto da mulher samaritana ilustra muito bem, né? Porque o que acontece hoje em dia, a igreja, falando isso, não quero falar como forma de crítica, mas já falando. Sim, eu te entendo. O exemplo da mulher samaritana é muito interessante, porque os judeus não se davam com os samaritanos, o samaritano era visto como um povinho à parte, e acaba que hoje a igreja está fazendo isso com as pessoas. Eu converso muito isso com ela, porque assim, eu não convivo só com cristão. Claro, nem podemos. Só que a gente, por um tempo, foi ensinado e a gente meio que viciou que isso não é um ambiente para um crente, isso não é um ambiente para não sei o que, para eu estar, que não sei o que. Beleza. Só que você vai evangelizar quem? Você não está ali para ser influenciado. Se a sua fé está enraizada, aquele ambiente não vai te influenciar. É você que vai influenciar aquele ambiente. Exatamente. Entendeu? E a comissão que Jesus deixou, ide, não é fique. Ide quer dizer vá, saia para fora, vai buscar aqueles que estão precisando, vai cuidar dos órfãos, vai cuidar das viúvas, vai cuidar dos menos privilegiados. Porque aqui dentro da igreja. Os excluídos, esquecidos. As pessoas acham que um chamado e um ministério, como nós falamos desde o início, que isso está se tornando um ministério, que eu creio que vai ser um grande ministério com muitos parceiros. Amém. Que o Senhor há de envolver muitas pessoas entendendo essa necessidade. Um ministério, um chamado, uma missão, né? A comissão o Senhor deu para todos. Todas as pessoas têm condições de servir na igreja? Não, a igreja é pequena. A minoria vai servir na igreja. A minoria, a palavra de Deus diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? Então, nem todos foram escolhidos para estar servindo no altar, nem todos foram escolhidos para estar no louvor, nem todos foram escolhidos para estar lá na portaria. Quem vai servir nos hospitais? Quem vai servir nas clínicas? Quem vai servir na publicidade? Quem vai servir nas redes sociais? Quem vai servir na TV? Quem vai servir atrás das câmeras? Quem vai servir no restaurante? Então, o campo missionário é o mundo todo, não tem fronteira. E as pessoas se limitam e acham que servir a Deus é só na igreja. Sim. Um pastor que eu gosto muito, o bispo Zé Bruno, ele não é bispo, o pastor Zé Bruno, que eu ouço muito, ele fala assim, às vezes, irmão, você está aí na igreja, às vezes, esperando, eu estou esperando o Senhor me revelar aonde Ele quer me usar e tudo mais. O Senhor já revelou, meu irmão, já está na Bíblia, você já é um missionário. Isso, naturalmente. Faça diferença na vida das pessoas. Eu tenho um amigo que ele se diz ateu, a gente brinca até que assim, ele é o ateu mais cristão que eu já vi na vida. Pela vida que ele leva e tudo mais. E assim, a gente é amigo desde a faculdade há muito tempo e tudo. E assim, ele tem um pouco de rejeição com o crente padrão, né? Esse que exclui. Religioso. Sim. E assim, desde a faculdade, ele já sabia que eu era cristão, a gente sempre conversou e ele sempre me ouviu com muito respeito. E eu também sempre ouvi os pensamentos dele com muito respeito. A gente sempre conversou muito. Então, eu nunca cheguei impondo regra para ele, nem nada disso. Sempre foi uma conversa. E eu sempre falava assim, se o Senhor usar a minha vida para transformar ele, para ele sentir a presença de Deus de alguma forma, o Senhor vai dar as estratégias certas. O que eu vou fazer é ser amigo dele, sempre. Isso. E aí eu lembro que assim, foram algumas coisas interessantes que aconteceram nessa amizade. A gente não vai fugir do tema, não, mas só para contextualizar o que é uma missão, né? Sim. Eu lembro que esse amigo meu, um dia foi numa igreja a convite de alguém. E aí ele falou que começou a tocar louvor e ele sentiu alguma coisa. E aí ele me mandou uma mensagem na mesma hora, falou assim, Mineiro, ele me chama de Mineiro, lá no Espírito Santo, meu apelido é Mineiro. Mineiro, se Deus existe,
ele tá nessa música que eu acabei de ouvir aqui, cara. Porque quando começou a tocar, eu senti uma coisa. Eu falei, opa, Deus já tocou ele de alguma forma. Uau. E aí, nesses anos de amizade, a gente sempre conversa. E ele gosta de ouvir sobre Jesus. Ele usa uma frase que é engraçada, que ele fala assim, Jesus é massa, o problema é o fã-clube. E ela fala assim, a gente tem que desfazer isso. Porque ele fala muito isso comigo. Porque um dia a gente estava conversando e, por alguma razão, surgiu um assunto e eu contei para ele, eu narrei para ele a história da mulher samaritana. Uhum. Ele começou a chorar. Meu Deus. A gente estava numa mesa, tinha outras pessoas cristãs também, tudo, e eu contando para ele, ele ouvindo aquilo. Ele começou a chorar, ele falava, cara, como que Jesus era maneiro, né, e tal. Assim, Ai, que porque incrível. ele é ateu, mas ele acredita na figura histórica de Jesus. Sim. Alguns ateus têm disso, né? Então, ele acredita que Jesus realmente existe e tal. É uma prova irrefutável. Sim. E aí ele falava, como Jesus era massa, né, cara? Ele quebrou um paradigma da sociedade, porque o judeu tratava os samaritanos como gentil e tudo mais. Era estranho um homem falar com uma mulher num lugar. E tanto que a mulher é estranha, né? O que você está falando? Como é que tu, judeu, falando Sim. comigo e tal? Então, é isso. Jesus estava junto com aquelas pessoas que a sociedade não desprezava. E, assim, trazendo isso para o nosso contexto de hoje, desse ministério de autismo, essas famílias estão nesse contexto que Lorena está falando, né? De exclusão. E a gente vai falar mais para frente um pouco sobre o projeto, mas a ideia do projeto não é ficar dentro. A gente quer usar as paredes da igreja, mas para impactar a sociedade em volta da igreja. Sim, claro. Quantas igrejas pequenas, não precisa ser igreja grande, quantas igrejas pequenas estão em comunidades, em bairros, e que, de alguma forma, elas podem estar impactando aquela comunidade e, às vezes, não estão fazendo. E se a gente criasse estratégias para atrair a comunidade para a igreja, trazer aquelas pessoas, mas ele não é crente, mas ele é, não sei o quê. Traz, é o hospital. Né? Jesus Sim. veio para os enfermos, Sim. então vamos trazer essas pessoas para o hospital. A igreja é o hospital, a igreja não é o clube dos santos. Sim, claro. Aqui não é o nosso clubinho dos santos, né? É um lugar onde você vai ser transformado. Sim, e a gente percebe uma falta de preparo, não só espiritual, né? Mas também emocional por parte os servos que estão servindo a igreja, que muitas vezes não têm nem informação, são doentes, cuidando de outros doentes, né? E que não olham para si, não olham para as suas mazelas, para as suas feridas. E quem é ferido fere, né? Eu acho que todo cristão ele deveria passar por um preparo não só espiritual, não só um conhecimento teológico, né? E da palavra em si, mas que também deveria passar por um treinamento emocional para saber como lidar com as pessoas feridas emocionalmente que vão chegar. Não é qualquer pessoa que está apta para servir, principalmente preparada para estar lá na porta, que a gente menospreza o trabalho de um porteiro da igreja, né, de quem vai acolher. A acolhida é muito importante. Sim. Essas famílias já vêm feridas. É a porta de entrada. A porta de entrada. E a primeira impressão que fica, a primeira impressão é a que fica, né? Então, se a pessoa não está preparada ou não está num bom dia, que todos nós temos o nosso mau dia, os nossos maus dias, né? Então, se a pessoa entende, não, hoje eu não estou um bom dia, hoje eu não estou boa para acolher ninguém, não. Hoje eu estou precisando ser acolhida, hoje eu vou ficar sentada, quietinha. Põe um que esteja bem para estar lá na porta, sorrindo, abraçando. Hoje minha bateria social está descarregada. E é normal, o cansaço faz isso conosco. A gente estava... ontem aconteceu uma situação muito... A gente teve um relato, né? Foi fazer um treinamento, depois a gente foi fazer uma visita numa outra igreja. E a gente estava ali conversando no final do culto e Reverendo Machado, da Igreja Internacional da Graça. Isso, e uma das pessoas que estava conversando com a gente, uma pessoa membro da igreja, ela e uma obreira juntas, e elas falaram, trouxeram um relato de que uma vez tinha um pai de uma criança autista, a mãe parece que trabalhava em outro país, então via a criança muito pouco, e quem ficava com a criança autista era o pai. E ele estava levando aquela criança para a igreja e eles estavam falando sobre como o pai ali chegava a ser grosseiro com aquela criança e falava que estava dando medicação para ele se acalmar e tudo mais. E ali elas falando como que o olhar julgador das pessoas, mas como assim ele está tratando mal essa criança? A criança é autista, como que está
né, tendo esses comportamentos e está dando medicação para ele se acalmar e tudo mais. E aí eu falei muito com ela sobre uma questão de exaustão, né? Claro. Então, você imagina, a igreja ali por 2 horas de culto não sabia o que fazer com a criança. Sim. Você imagina o pai 24 sem horas, a mãe. né? Então, essas pessoas, elas têm um nível de exaustão emocional muito grande. E falando sobre uma questão de família, né? A gente percebe, lógico, todos nós temos nossos problemas, nossos desafios, Claro. né? Durante a nossa vida, nossa caminhada. Mas essas famílias, elas têm as dificuldades em comum, né? Então, a gente percebe que depois de um diagnóstico, depois que essa família recebe um diagnóstico, a probabilidade de divórcios, o índice de divórcios nessas famílias são muito mais altos do que famílias típicas. O abandono paterno é muito maior em casos de crianças atípicas. O índice de mães depressivas com suicídio também é muito maior, né, de mães atípicas. Então, a gente percebe que existem vários problemas comuns, né, dentro dessas famílias. E a igreja é esse hospital, né? Tem um papel social ali de acolher, de acompanhar, né? De saber as necessidades que essa família tem, dos desafios que ela enfrenta, de como a igreja pode contribuir, né, para essa família. Do espiritual, mas também do emocional e da parte social. Se a gente não entende isso como igreja, a gente está falhando. É assim que nasceu o Instituto Adonai, sabia? O Instituto Adonai, ele nasce... Primeiro, um projeto que nasceu no coração do Senhor. Mas eu fui líder numa igreja africana, aqui em Lisboa. Eu fui líder por 9 meses, foi uma gestação. O primeiro dia que eu cheguei nessa igreja, eu fui levada com uma conhecida, uma pessoa conhecida, me convidou. E quando eu entrei, o Senhor falou comigo, senta e vai estudar, porque aqui você vai fazer o seu mestrado. Eu vim para Lisboa, já tinha lançado uma candidatura para fazer um mestrado. E eu tinha sido aprovada na Universidade Europeia. Eu tinha ganhado uma bolsa de 70% de desconto, mas quando eu cheguei e fiz a minha inscrição, com 15 dias começou a pandemia. Então, coloquei esse projeto numa gaveta e logo comecei a trabalhar e morar em hotéis. Tive outras oportunidades, eu sou formada em hotelaria, já era pastora, né? Tinha o meu lado espiritual mais desenvolvido e tal. E eu nunca tinha trabalhado em hotéis. E quando eu cheguei aqui, durante a pandemia, eu fui trabalhar com limpeza de Airbnb e tal. Conheci muitas pessoas e uma dessas pessoas me levou para o MIF. Quando reabriram as igrejas, ela me convidou para ir na igreja, né? E era essa igreja africana. E depois de algum tempo, meus filhos gostaram muito, nós nos identificamos com os pastores e tal. Ficamos nessa igreja. A doutrina eu não me identificava muito, não fazia uma linha teológica daquilo que eu creio. Mas o Senhor falou que era para eu sentar e eu aprender algo. E a minha motivação, quando eu cheguei, assim como o Leandro falou, era outra, totalmente diferente. Mas os pastores viram algo em mim, né, e me escolheram para liderar o departamento infantil. Naquele momento, eu não entendi. Eu pensei, não foi isso que Deus falou comigo? Eu é que não tinha entendido o que Deus queria, me alinhar. E quando o Senhor me levou para o departamento infantil, eu me lembro que no primeiro dia que eu fui servir, a minha vontade era de correr e voltar para casa sem olhar para trás. E nunca mais voltar ali. Porque eu me deparei, naquele primeiro dia, eu me deparei com várias crianças autistas. Eu nunca tinha tido, como o Leandro falou, um contato de perto com um indivíduo atípico, principalmente criança. Eu já tinha servido, foi o primeiro ministério que eu servi quando eu me converti, porque geralmente departamento infantil ninguém quer servir, porque a gente sempre quando falta quer gente. servir, a gente quer servir para ser Sim. visto e não para servir. Quando a gente é novo convertido, a gente acha que servindo você vai ser visto, você vai ser aplaudido, elogiado. E quando a minha pastora me pôs para servir no departamento infantil, eu fiquei um dia, falei, não me põe lá de volta, porque eu não estou preparada para isso. E, enfim, passaram muitos anos, eu fui consagrada, trabalhei com jovens durante quase todo o meu ministério, foi servindo jovens, né? E quando eu cheguei nesse departamento, que eu me deparei com aquela
com aquela situação, foi a primeira barreira, a primeira dificuldade. E eu encontrei naquele desafio uma oportunidade. Eu falei, eu preciso resolver esse problema. Eu não sei como. E eu fui orar. E eu comecei, e o Senhor falou, vai estudar, vai pesquisar. Eu sempre fui muito curiosa acerca de vários temas, vários assuntos. E ali, estudando e pesquisando, eu descobri que as artes... Eu descobri o método ABA, não sei se você conhece, Sim. que é um método de música, né, para tratamento com crianças atípicas, principalmente com crianças, não só crianças, né, mas com indivíduos atípicos. E eu fui estudar um pouco sobre esse método ABA e eu ouvi muitos depoimentos. Eu falei, talvez seria um método legal, interessante para eu trazer para o departamento infantil. Comecei a orar e descobri, dentro da igreja, o líder do teatro, que é o nosso parceiro aqui hoje, que trabalha conosco, o Yuan, né? E ele está aqui atrás das câmeras, ele está ouvindo. E eu comecei a orar. Até então, vem dar um oi aqui, Yuan, para as pessoas te conhecerem. Sem derrubá-los. Olha para aquela câmera, dá um oi. Esse é o cara. E foi com essa parceria, ele era o líder do teatro dessa igreja. Ele era o líder do teatro? Ele era o líder do teatro, ele era músico, ele já era produtor musical, ele já trabalhava, ele toca vários instrumentos, ele é professor de canto. Então, ele já dominava as artes em várias áreas. E eu nunca tinha tido uma conversa com ele. A igreja era muito grande e quem vai servir... Ele era da MIF, então? Do MIF. E quem vai servir no Ministério Infantil fica escondido, fica guardado, é o que eu falei, fica reservado. Então, a gente quase não assiste culto, né? A gente não tem amizade com as pessoas, com os líderes, os servos de outros departamentos. Oi, a paz do Senhor. Esse é o ministério que a pessoa está por amor mesmo, por isso amor. Que eu estava falando naquela hora. Exatamente. E assim eu conheci ele, e o Senhor colocou os meus olhos nele. E a gente começou a se cumprimentar mais vezes. E eu observei que ele lidava bem com os jovens, com as crianças o amavam. E aí eu falei com os nossos pastores na época, eles autorizaram eu fazer um convite para ele vir me servir no departamento infantil, trazendo arte para dentro do ministério. E eu marquei um café, nós conversamos, foi quase um... Nós só choramos, né, Ion? Nós choramos durante mais de 4 horas. E ele confirmou tudo aquilo que Deus estava... Os sonhos, as visões, as revelações que Deus estava me dando, estava dando para ele também. Olha como são as coisas, e ele falou assim... Quando eu falei para ele o desejo de trazer a arte para o departamento infantil, ele começou a chorar e falou assim, Deus está me falando que esse é o ano de eu servir as crianças, mas eu não sabia como começar. Nossa. Que legal. Não sabia como isso ia acontecer. Que testemunho. E ali nasceu uma parceria, né? Quando nós nos juntamos e que veio a arte para dentro do departamento infantil, principalmente com as crianças atípicas, foi uma explosão de alegria, tanto para eles, quanto para as famílias, quanto para nós que estávamos ali servindo. Então, assim nasceu o Instituto Adonai. Ele nasceu ali dentro. Eu achei que tudo que nós estamos vivendo aqui hoje fosse acontecer lá, dentro desse departamento infantil, porque eu tinha muitas visões, muitos planos, mas eu entendi que não era aquele momento, não era aquele lugar. O espaço era restrito, eu tinha líderes, uma liderança, né, acima de mim, eu tinha limitações que não era para aquele lugar. E quando o meu filho alugou esse espaço aqui, que eu entrei, ele alugou para ser uma oficina de carros. E ele me convidou para vir orar. Ele falou, mãe, venho aqui para você orar. Eu aluguei a minha oficina. Eu consegui alugar e eu morava aqui muito perto. E quando eu cheguei aqui a primeira vez, assim que ele abriu o portão, que eu entrei, eu já tive a visão do projeto todo pronto aqui. E o Senhor falou comigo, hoje nasce aqui o Instituto Adonai. E aqui não vai ser oficina de carros, vai ser uma oficina de gente. É muito alinhado. Quando a gente conversou a primeira vez, Sim. né? É muito alinhado com aquele projeto social que eu esbocei e te enviei. Quando você começou a me contar, eu falei, a gente está pensando a mesma coisa. As mesmas ideias, mesmos projetos. Deus unindo para os propósitos. E através da irmã Maria, lá do MIF, que a gente conheceu. Sim. Então, assim, a gente brinca que aquele dia foi o errado que deu certo e culminou no que está acontecendo hoje, que Lorena vai dar diversos treinamentos aqui em Portugal, várias igrejas. Maravilha. A gente conseguiu um tempo recorde de contribuição de irmãos, até de pessoas não cristãs também, que entenderam
o Abraçar projeto projeto. para financiar, porque uma viagem para cá não é... Muitos custos, não é em barato. euro, né? E E em pouquíssimo tempo. em pouquíssimo tempo. 2 meses, né? Menos de 2 meses. Uau. Menos de 2 meses. Quando Deus está no Menos de 2 negócio, quando a meses. gente alinha Eu fui embora com o dia céu, 25 de setembro e voltei dia 7 de novembro. Meu Deus, 1 mês e meio. Um mês e meio. Muito rápido. E as portas foram se abrindo, eu conheci... Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor falando que Deus tem uma engrenagem, né? Essa engrenagem, ela vai encaixando os projetos, né? E os propósitos. É como se fosse um quebra-cabeças. Sim, que Deus vai juntando as unindo. peças. Não é à toa que o símbolo do autismo é um quebra-cabeças colorido. Exato. Né? E ele vai se unindo e revelando a visão do todo. Né? Sim, sim. Deus não une vidas, ele une propósitos. Né? E quando nós nos conhecemos, o Senhor tocou muito no meu coração para abraçar o projeto de vocês. Foi a Irmã Maria, eu quero mandar um beijo para a Irmã Maria, né? A gente e também. Todo o a gente departamento tem um carinho infantil, muito grande né? por ela. As meninas do departamento infantil, a Irmã Maria que nos uniu, que nos conectou, né? Ela me ligou e falou, vou passar seu contato, posso? Eu falei, claro, deve. Porque o Senhor já estava me cobrando que a parte cultural, o Instituto Adonai é um projeto sociocultural. Mas a parte cultural já está acontecendo, né? As palestras, os treinamentos, os cultos, os eventos em si, mas a parte social do projeto ainda não foi dado o start, né? Eu preciso de parceiros que entendam a parte social que nasceu dentro desse departamento infantil. Qual é a parte social? Apoiar mães atípicas com essas crianças, famílias atípicas, principalmente mães estrangeiras que vêm achando que aqui vão conseguir, principalmente mães africanas e angolanas, né? Nós não escolhemos servir essas mães, são elas que nos escolhem, as pessoas que nos escolhem. Elas vêm achando que vai chegar aqui na Europa, que tem mais condições para tratar dos seus filhos. É um balde de água fria. Né? Chega aqui, não tem documento, não consegue as terapias necessárias, o tratamento necessário, não consegue uma escola, não consegue trabalho, porque não tem documento, não consegue casa para morar. Quem chega aqui, o Leandro deve saber bem disso, eu não sei se foi a sua experiência, vai alugar quarto. Aí uma mãe com uma criança atípica vai alugar um quarto. Quem é solteiro vai morar num quarto já é um desafio. Sim. Imagina uma criança atípica num Pra dividir apartamento uma para casa. dividir uma casa com pessoas que não entendem, que não conhecem as necessidades básicas daquela família, daquela mãe, daquela criança. Sim. Não vai entender. Então, uma mãe, eu senti isso na pele porque eu acolhia. Eu tinha momentos de aconselhamento e de acolhimento ali com essas mães. Eu senti na pele. Todos os cultos eu atendia 2, 3 mães que ficavam ali durante todo o culto relatando para mim as suas experiências, as suas dores, as suas frustrações. E, pelo que eu pesquisei, uma mente de uma mãe atípica é como uma mente de um soldado pós-guerra. Exausta. Exausta. A ponto de querer realmente, Sim. eu ouvi da boca de vários, querer tirar a própria vida. Sim. Matar a criança e suicidar, porque Sim. acha que não tem jeito. E a gente tem relatos reais Tem sobre um vídeo isso. viralizado no Brasil. Não sei se... Mas chegou até mim, de uma mãe, um depoimento de uma mãe. Esse vídeo me impactou muito, porque ela cita um famoso no Brasil, o Marcos Mion, que tem um filho autista. Sim, conheço. E ela... Criticou. A crítica dela é bem efusiva mesmo, em relação à romantização do autismo. Ela falou, não aguento mais essa romantização do autismo, porque parece que... Eu não vi, mas disseram que ele soltou uma frase que todo mundo devia saber qual o privilégio de ter um filho autista. O privilégio de se ter um filho autista. Ela falou, como que ele pode falar... É porque a forma como ele falou talvez foi mal interpretada por muitas pessoas. Mas, sim, né? E o que ela queria dizer ali, que é o seguinte, ele é rico, ele tem acesso e tudo mais, mas aquilo que você está falando aí. Não é a realidade a realidade tá muito das longe. pessoas. É raro, né? Um ela privilégio. Ela falou, eu não tenho dinheiro para terapia, Sim. eu não tenho dinheiro para... Não atendi. Aí tem uma hora que ela fala uma coisa muito forte, que me doeu muito ouvir ela dizendo que tem dia que ela tem vontade de tirar a vida. Porque, Colocar uma corda no pescoço. ela tirar usa a essa vida. Eu frase. ouvi isso De muito. tão Eu exausta. ouvi isso. Então, é uma vida... você imagina o quanto essas pessoas sofrem.
eu não tinha consciência disso. Vive na exaustão o tempo todo. Eu não Sim. tinha consciência disso. Ela falando no vídeo, meu filho ontem gritou o dia todo na minha cabeça. E no final do dia, você tem vontade de pegar uma corda e, né, e tirar a própria vida. Exatamente. Então, essa exaustão aí do soldado. Exatamente. É luta e fuga o tempo todo. Não sabe se luta, se foge, né? Se vai enfrentar as pessoas que não entendem e acusam, acham que a criança está fazendo birra. São muitas situações. E quem não entende, não tem como acolher, não tem como cuidar, não tem como amar. Para amar e para cuidar, você precisa entender a Por dor isso é o do nome outro. do nosso projeto. Autismo. Sim. Entender para cuidar. O nome é estratégico, porque a gente quer a base do Trazer nosso... essa revelação, A base né? do projeto social, que no fim culmina com o evangelismo, com Sim. a transformação das pessoas, mas a base é pegar aquelas pessoas, através do conhecimento que Lorena Sim. tem, técnico, brilhante, né? Você viu uma palestra dela, Sim. uma palestra sensacional. Maravilhoso. Através disso, gera um despertar nas pessoas. Por isso que ela até fala que ela gostaria muito de, às vezes, falar só para a igreja toda, não só para Sim, é um desafio que a gente desafio. tem enfrentado com relação a isso, porque geralmente quem participa do treinamento é o Ministério Kids, que está enfrentando aqueles desafios ali. Mas a né? igreja precisa entender. Exato. E às vezes o pastor e os obreiros, quem está lá em cima, não tem né, consciência. no outro serviço da igreja, Sim. não tem uma noção do que é e de como essas pessoas também são importantes nesse processo. A criança então, vai para o departamento infantil, mas os pais vão ficar na igreja. Exato. E se ela fica em algum momento no culto, as pessoas que estão lá em cima, elas também precisam saber entender alguns comportamentos da criança, né, dentro do culto. E o conhecimento muda. É igual eu te falei, eu antigamente, às vezes, via uma criança berrando e tudo mais. Hoje eu sei claramente que era uma criança autista. Para mim era um menino birrento. Então, assim, quando você entende, você passa a acolher melhor. Empatia. Então, só assim, para entender a base do projeto, é isso. É trazer o conhecimento e convidar as igrejas, as instituições, igual você já está fazendo, né, que eu achei maravilhoso, porque você está executando exatamente uma coisa que eu também tenho sonhado e pensado. Pode ser muito utópico, mas é um sonho que está no meu coração, de que as igrejas, das menores às maiores, entendam que o espaço físico, às vezes ocioso em algum dia da semana, por que não usar esse espaço? Usar esse espaço para a comunidade em volta. Exatamente. Quantas pessoas no bairro que não são cristãs, não são da igreja, mas que estão precisando de uma coisa? Por que a gente não abre um espaço? Então, o tema autismo, famílias atípicas, é uma oportunidade. Sim. Mas tem outras. Várias questões, Exatamente. Né? Mas tem outras. Assim, porque o autismo... Portugal, infelizmente, não tem pesquisa sobre a quantidade de pessoas atípicas. Mas Estados Unidos, por exemplo, que esse tema é levado muito a sério, até o Brasil também tem pesquisa. Nos Estados Unidos, a última que saiu é 1 para 31. A cada 31, uma. E no Brasil, 1 para 34. 34. E sabe quanto, maior o número quanto era em 2004? Nos Estados Unidos, sabe quanto era em 2004? 1 para cada 150. Mas em 2004 não tínhamos a tecnologia e o avanço na medicina. Conhecimento. Tem diversos fatores. Sim. Mas o que essa pesquisa mostra? Que imagina a próxima. Então, isso é uma coisa que está sempre crescendo. Que está no nosso, não dá para fugir. Que está no nosso dia a dia. É um desafio que se a gente entendeu o chamado de Cristo, a gente entendeu que o nosso papel aqui é servir, é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, se a gente entendeu a nível como sociedade, né? A gente falando como sociedade em geral. Você vai no shopping, você frequenta um restaurante, você pega um avião. Qualquer lugar que a gente vai hoje tem uma criança, um indivíduo atípico. Público. Exato. Então, nós como sociedade, a gente já não pode mais ignorar o fato que existam essas pessoas e que elas precisam mesmo de um pelo menos um olhar empático, né? Então, quando a gente fala sobre igreja, a gente sabe que as pessoas que estão ali servindo, elas estão com o coração, com a boa vontade, né? Mas elas não têm o conhecimento, eles não têm a obrigação de ter o conhecimento. E a parte do conhecimento se dá através de um profissional.
Né? Então, a não ser que você seja da área, que você seja uma pessoa clinicamente atuante, como o meu caso, as pessoas que estão servindo na igreja não têm essa obrigação de conhecimento técnico. Né? E muitas vezes o que falta, muitas vezes não, sempre o que falta mesmo para alcançar de fato, né? Uma comunicação efetiva, um evangelismo efetivo ali para o indivíduo atípico é justamente a parte técnica, né? O Lorena, conhecimento técnico. Pegando o gancho aí do conhecimento técnico, você, como uma terapeuta ocupacional, né? Explica para nós e para quem está nos assistindo agora o que é o espectro autista, né? E como que os pais podem identificar, os pais, os líderes, as pessoas, os professores, né? As pessoas os profissionais da área de educação, como que nós podemos identificar, né, características, sinais de que uma criança, porque o ideal é que se identifique na infância, na primeira infância, Sim, né? importantíssimo. O que é o espectro autista e quais são os sinais que nós podemos observar e identificar um indivíduo como atípico? O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento. É importante a gente já saber disso, porque muitas vezes as pessoas entendem o autismo como uma doença, né? E é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ou seja, ao longo da vida, a pessoa sempre vai ser autista. Então, não existe essa questão, fulano era autista e não é mais. Não tem existe. Cura. Não é uma doença, portanto, não tem cura. Exatamente. Então, ao longo desse neurodesenvolvimento, a pessoa sempre vai apresentar características. Inclusive, isso é um dos motivos de pessoas na fase adulta, atualmente, receberem o diagnóstico, porque essas pessoas nunca deixaram de ser autistas, né? É um distúrbio do neurodesenvolvimento muito caracterizado pelas dificuldades sociais, né? De comportamentos repetitivos, estereotipias. Uma das grandes sinais que a gente pode identificar no indivíduo atípico nessa primeira infância é o atraso da fala. Né? Geralmente é um grande sinal aí de que pessoas procurem por uma avaliação diante desse atraso de fala. Porém, hoje já se sabe que os primeiros sinais de alerta já começam com os 3 meses de vida. Sim. E nesses primeiros meses de vida, a gente já consegue identificar aí os primeiros sinais de alerta que nos levam a uma avaliação, a um olhar mais cuidadoso desse desenvolvimento, para que a gente consiga intervir de uma forma precoce. Hoje já se fala muito de intervenção precoce. Ou seja, do 0 a 3 anos, a gente tem o que a gente chama de janela de oportunidade, que é quando eu consigo fazer intervenções, ensinar para a criança e ela aprender muito, muito facilmente, né? De uma forma muito mais rápida. Sim. Então, a criança até os 3 anos é o que a gente chama de intervenção precoce e ela faz toda a diferença em qualquer intervenção que a gente vá fazer com a criança. Então, se o seu filho tem um atraso de fala, tem alguns sinais de alerta, não espere ele adquirir essa habilidade. Procure um profissional, né? Vá atrás de uma avaliação. Porque se essa criança estiver dentro do desenvolvimento esperado, tudo bem, você fez uma avaliação, tirou as dúvidas e vai ficar ali acompanhando esse desenvolvimento. Mas se ele já tiver um atraso e um sinal de alerta para qualquer alteração nesse desenvolvimento, você já inicia de uma forma precoce o tratamento e isso vai refletir em todo o desenvolvimento dele ao longo da vida. Lorena, você falou que a partir dos 3 meses a criança pode dar sinais. E quais seriam esses sinais? Com 3 meses de idade, geralmente quando a mãe amamenta a criança, o bebê ele faz um contato visual com essa mãe. Sim. Ali tem uma troca visual com a mãe o tempo todo que ele está amamentando. Geralmente os bebês as crianças, né, com autismo, esse bebê ele vai ter um olhar vago. Ele não vai conseguir fazer esse contato visual com a mãe, ele vai ficar olhando para outras coisas, né? Olha para o teto, tenta observar outras coisas e tem um olhar mais vago. Além disso, bebês que são muito calmos também é um sinal de alerta, porque eu costumo dizer que bebê dá trabalho. Sim. Bebê chora, né? Bebê esboça fome, bebê esboça que está desconfortável com o xixi, claro, né? Que tá sujo e precisa trocar uma fralda. Bebê tem desconfortos, tem cólica, tem gases. Então, bebê Os 3 primeiros meses são pelo menos desafiadores. As minhas 2 experiências foram muito desafiadoras. São desafiadores. Meus filhos não choravam de esgoelar, mas eles gemiam muito. E eles dava a entender que eles
eles estavam sentindo dor, Sim. que são as famosas cólicas. Sim. Né? Foram os 3 primeiros meses sem eu dormir. Então, foi muito exaustivo, foi muito cansativo, muito prazeroso, porque você está ali com o bebê e saber lidar com todos aqueles desafios da maternidade, né? Porém, eles não param. Sim. Né? Eles Sim, se mexem é o tempo todo, eles resmungam. E quando a gente vai fazer uma anamnese, assim, com uma mãe de uma criança atípica, a gente pergunta sobre essa fase do bebê. E geralmente elas falam assim, nossa, ele não me dava trabalho nenhum. Eu colocava no berço, ele ficava o dia todo no berço. Eu colocava no carrinho, eu ficava o dia todo no carrinho. Então, a gente começa a perceber que aquele bebê era muito apático, né? Então, um bebê que não dá trabalho tem alguma coisa de errado, né? Claro. Em contrapartida, existem os bebês que choram muito, né? Aquela criança extremamente irritada desde bebê, uma criança que chora muito para trocar fralda, uma criança que tem dificuldades no sono. Então, esse oposto Sim. também é um sinal de alerta, tá? Então, quando a gente tem aí um acompanhamento médico eficaz nesse primeiro ano de vida e que eles conseguem identificar alguns sinais, algumas alterações nesse desenvolvimento, eles já mandam para uma avaliação para que a gente consiga ali identificar algumas alterações nesse desenvolvimento e consiga fazer uma intervenção precoce. Lorena, a experiência que eu tive com crianças dentro do espectro de vários níveis, né? E de várias idades diferentes. E o que eu pude perceber, assim, que eu achei muito comum entre todos eles, é uma irritabilidade, uma hipersensibilidade a estímulos, né? Então, é muito difícil a gente conseguir, quem não entende, depois que a gente vai estudando e vai aprendendo e convivendo mais de perto com as mesmas crianças, o difícil no departamento infantil é que nem sempre são as mesmas crianças, né? Sempre tem os visitantes, né? Mas quando tem as mesmas crianças, então a gente já sabe em qual sala ela se sente mais confortável, com qual estímulo ela tem mais aceitação. Essa não gosta de barulho, então vou pôr em outra sala. Não gosta de muitas cores, né? Não gosta de muita gente falando e gritando. Tal alimento. Então, assim, são muitas coisas que envolvem esse universo. Porque as crianças, elas têm... o indivíduo que tem autismo, ele tem mais sensibilidade? Sim, existem as disfunções sensoriais. Né? As disfunções sensoriais, elas também atingem pessoas típicas, né? Mas no autismo é um sinal claro ali de que as alterações sensoriais, elas fazem parte ali do espectro. E essas alterações sensoriais, eu costumo dizer lá no treinamento que a gente precisa traçar um perfil sensorial. A gente precisa entender o que essa criança gosta e o que ela não gosta dentro de alterações sensoriais. Então, é um pouco difícil, né? É complexo, porque os autistas, eles não são iguais, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma criança que gosta muito de abraço, eu tenho uma outra criança que não gosta de abraço, né? Não gosta de ser tocado. Então, quando a gente vai conhecendo essas características, né, da criança, que a gente vai traçando esse perfil sensorial, a gente vai entendendo o que ajuda e o que atrapalha. Né? E quando a gente fala sobre uma hipersensibilidade, as coisas que atrapalham nesse perfil sensorial, a gente fala muito sobre evitar crises, né? Porque tamanho bombardeio sensorial que essa criança recebe, isso vai desencadear as crises sensoriais, né? E tirar essa criança, ter todo esse processo de crise sensorial é muito mais desafiador do que evitar. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, saber informações sobre essa criança para que a gente consiga ali construir um ambiente menos propício para ela, para desencadear essas crises sensoriais que são extremamente desafiadoras, né? Tanto para quem está ali cuidando da criança, tanto para a própria criança. Sim. Né? Leandro, você descreveu aqui um momento, né, dentro de um departamento infantil, Foi. uma experiência que deu um start assim, né, Foi. na sua jornada aí com a Lorena. E esse momento de vivência que você presenciou, a crise de uma criança, você entende que fé e conhecimento, fé e ciência são essenciais para a gente entender
e cuidar, essa situação que você viveu ali de empatia, de se colocar no lugar, né? Você entende que Sim. a espiritualidade, junto com a ciência, o conhecimento é importante? Assim, eu quero... a ideia gira todo em torno disso mesmo. É juntar esse conhecimento com o que a gente tem de mandamento de Jesus sobre cuidar e acolher. E, igual eu falei aqui antes, o tema autismo, famílias atípicas, é um problema social. Tem outros, né? Tem diversos outros. Esse é o tema que Deus colocou a gente. Mas quantas coisas na sociedade que precisam de atenção e que a igreja pode trazer isso como ferramenta de alcance, de evangelismo. Então, aí a questão mesmo da igreja se preparar, estar atenta ao que está acontecendo na sociedade e falar como corpo de Cristo, como um mensageiro de Cristo, um missionário de Cristo, posso atuar como um agente transformador numa sociedade. Então, eu me preparo para aquilo e uso os meus dons, igual a Lorena colocou os dons dela, o trabalho dela, o conhecimento técnico a serviço da fé. Sim. Com o intuito de gerar transformação para uma sociedade. Mas, claro que ela tem o trabalho dela, ela também atende profissionalmente, mas ela dedica um tempo, ela usa o talento dela para o reino. Então, a mensagem que eu queria deixar e incentivar as pessoas é plantar a semente que está sendo plantada no meu também, né? Eu não estou aqui... eu estou aqui com um sonho. Nós estamos aqui, nós estamos com um sonho que Deus colocou no nosso coração, que a gente às vezes não pensou antes, mas que Deus colocou no nosso coração. O sonho vamos fazer diferença na sociedade. Vamos usar ferramentas, habilidades técnicas, igual você falou dele, que usa as artes e tudo. Sim. Vamos usar e vamos impactar, vamos falar de Jesus. Agostinho falou, né? Pregue sempre e, se preciso, use as palavras. Às vezes a gente está falando demais, ditando regra demais na vida das pessoas, mas se você estivesse dando exemplo, trabalhando, praticando o amor, a empatia, o acolhimento, você estaria pregando muito mais. Eu queria, né, encerrar a minha parte dizendo que da última vez na primeira vez, né, em setembro, quando eu estive aqui em Portugal, a gente estava conversando com uma mãe de uma criança atípica, autismo nível 3, né, uma criança não verbal. E a gente estava ali conversando sobre o projeto, né, sobre esses treinamentos que eu faço no Brasil e tudo mais. E, no final, ela virou e falou assim, eu nunca imaginei que meu filho pudesse ser evangelizado. Uau. Meu Deus. Então, isso foi algo que nunca tinha passado pela cabeça dela. Né? Tamanhos desafios que ela enfrenta com aquela criança, né? Tamanho dificuldade que ele tem de comunicação. Então, aquilo ali ela nunca imaginou que o filho dela pudesse ser evangelizado. Né? Então, como Jesus pudesse chegar no coração daquela criança, né? Do próprio filho. Então, isso foi algo marcante para mim, né? Eu não esperava né, saber o que, né, às vezes a gente não tem dimensão do que se passa no coração, né, nos pensamentos de uma mãe atípica. Sim. E ela trazer esse relato para a gente foi algo assim, meu Deus. Né? É algo que a gente precisa mesmo, de fato, dizer para essas pessoas que existem ferramentas, né? Que Jesus alcança essas pessoas também. Exatamente. E eu vejo assim, se a comissão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, exatamente. Não fala só fulano, ciclano e beltrano, é toda criatura, independente da necessidade necessidade educacional que aquela pessoa tem, independente da necessidade cognitiva que ela tem, da dificuldade, né, e dos limites cognitivos que aquela criatura tem. É toda criatura. Exato. Por isso que o Senhor nos deu línguas diferentes, dons diferentes, habilidades diferentes. Por quê? Você, Lorena, tem na sua clínica, tem o seu público, né, dentro da sua área. O Leandro, dentro da área dele, tem o público dele.
eu dentro da minha área e assim por diante, né? Então, o meu público talvez não vai entender a sua linguagem, mas ele vai entender a minha linguagem, a linguagem que Deus colocou na minha boca, né? Então, nós temos essa obrigação de conscientizar. E hoje nós temos aqui uma ferramenta, que é a internet, que são essas câmeras, esse estúdio, né? E as pessoas, de onde elas estão, em qualquer lugar que elas estiverem, elas podem usar aquela oportunidade que elas têm na mão para ser um missionário. Naquele campo onde ele foi plantado. E assim, para fechar também, trazendo para o campo do assunto criança, tema criança, quando Jesus estava lá pregando e os próprios discípulos que andavam com Jesus, conheciam o que Jesus pensava, estavam tentando não afastar as crianças que estavam tentando chegar a Jesus. E ele falou, não impeça elas, deixa vir as minhas crianças, porque delas vem o reino do céu. Aí, quando a Lorena conta desse primeiro impacto que ela teve com esse pastor que assim, não entendeu que aquela criança estava ali louvando do jeito dela e tudo mais, e ele... de certa afastou. forma, a gente não está nem falando, foi por ignorância, provavelmente. Né? A falta de informação. Claro. Mas não é que o que Jesus falou, deixa vir a mim só as crianças típicas, não. Deixa vir a mim todas as crianças. Delas vem o reino dos céus. Quantas crianças atípicas que, sendo evangelizadas, entendendo Cristo, podem ser canal de transformação para outras vidas em outros momentos, para os lares. Né? Então, a nossa palavra... O nosso desejo é esse. O fim de tudo é levar a transformação para a vida das pessoas, ajudar as pessoas a serem transformadas através do amor de Cristo e do conhecimento, conhecerem o amor de Cristo. Sim. Bom, nós precisamos encerrar, nosso tempo, né, já deu, mas eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o projeto. Você, Lorena, vai ficar aqui até que dia? Eu fico até dia 17, na próxima segunda-feira. Só uma semana, passa tão rápido, Sim. Né? E onde vão ser os próximos locais? Você já esteve aqui no Instituto, no sábado, né? Numa palestra maravilhosa. Ontem eu acompanhei vocês nas redes sociais. Vocês não estão parando, né? Ontem foi de manhã. Muito trabalho desde que cheguei. Graças a Deus, né? E onde vão ser os próximos passos para quem quiser? Quarta-feira, provavelmente, esse episódio vai ao ar. E quem quer encontrar, quem quer participar, quem quer saber mais informações, aqui nós demos, né, só uma explanação geral, mas quem quiser saber, aprofundar mais sobre o tema, onde vai encontrar vocês? Pode falar, Léo. Agenda. Amanhã nós subiremos para o norte. Né? Amanhã a gente vai para o norte. Ela tem uma agenda na igreja Equippers, é uma igreja inglesa que começou em Braga. Né? O pastor até brasileiro, ele já tem um trabalho muito bonito com atípicos na Inglaterra. E quando eu falei com ele, assim, ele prontamente abriu as portas da igreja, pastor Adriano. Então, dia 12, a Lorena vai estar na igreja Equippers, em Braga, e dia 15, com o pastor Ricardo, na igreja Diante do Trono, em Viana do Castelo. A gente ainda está tentando, por detalhes, mas a gente vai tentar um evento social mesmo, para a comunidade, para fazer uma mesa redonda de conversa sobre esse tema, aí já extrapola a igreja. A gente vai tentar fazer isso acontecer em Braga, está por detalhes, mas eu acho que a gente vai conseguir também nesse período que Lorena vai estar aqui. A gente esteve aqui no sábado, ontem no MIF e na Igreja Internacional da Graça com o reverendo Machado. Muito bom. Então, assim, muita coisa por fazer e eu estou falando em todos os lugares que a gente está passando, não para aqui. É só o começo. Sim. A gente está só plantando a semente. Inclusive, os treinamentos, né, das igrejas que fizeram a abertura para que a gente pudesse levar o treinamento, ela está aberta para outras igrejas também participarem, né? Sim, claro. Então, se outras igrejas tiverem só o início. Né, esse interesse também de estar com a gente, né, ainda nos dias 12 e dia 15, tá dá convidado. Tempo ainda. Tem vaga ainda. E tudo isso culmina no projeto social que a gente quer implantar, que as igrejas, só para encerrar, que as igrejas entendam que elas podem usar o espaço delas com conhecimento, com treinamento e abrir para a comunidade, para acolher pessoas que a demanda está alta. As pessoas estão aí, precisando. Bom. Você sabe. Sim. Você tá nós estamos com a mesma ideia. Então, a mensagem que fica é essa. Vamos abrir o nosso espaço, a igreja, vamos acolher a sociedade. As pessoas estão lá fora e estão precisando de cuidado e através disso, entender o amor de Cristo.
Essa é a mensagem. É isso mesmo. Lorena, você tem alguma mensagem para deixar? Uma mensagem final, ou tem algo que eu não te perguntei que você acha relevante falar? A mensagem final é: o evangelho é para todos. Amém. Glória a Deus. E as redes sociais de vocês? lorenarios.to e encanto.sensorial, que é da minha Da clínica. clínica dela. A Exatamente. sua rede social, Leandro? A minha é LeoPD55. Vai ter mais coisas sobre Aurora Boreal e os meus... Sim. que eu estava te contando mais cedo, mas a parte profissional mesmo você vai encontrar No Instagram da Lorena. No Instagram da Lorena. Ok, Lá a nós gente está vamos usando toda a deixar. comunicação dos projetos e tudo, está partindo do Mais direcionado para lorenarios.to. A partir dali, e a gente está pensando em criar um outro do autismo, Pro entender, para projeto. cuidar, mas a gente vai primeiro amadurecer isso. Sim. Também vai estar na descrição, né? Na descrição desse vídeo vão estar as redes A sociais. rede social dela tem Boa. todas as informações. Bom, é isso, pessoal. Eu acredito que esse conteúdo foi muito relevante, não só para mim, quanto para a Lorena e o Léo, né? Mas para quem está aí do outro lado, não seja egoísta. Compartilhe esse vídeo. Se você acha que esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe com quem precisa. Essa mensagem ela precisa chegar a mais pessoas que estão lá do outro lado, talvez sofrendo por falta de informação. Meu nome é Débora Vargas, eu fico por aqui. Agradeço você que ficou aí nos acompanhando até agora. Agradeço muito, Leandro, a sua disponibilidade. Agradeço, Lorena, que veio lá do Brasil. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando Amém. o ministério de vocês. Amém. Que Ele abra portas, fronteiras e que Ele dê condições financeiras, porque a gente sabe que um projeto desse não é barato. Né? Que o Senhor venha manter esse ministério, Amém. que não falte nada para vocês. E que onde o Senhor quiser levar, que Ele possa ter Amém. condições e que vocês estejam sempre disponíveis, com esse coração disponível. Amém. O Senhor não usa quem está preparado, Ele usa um coração disponível. Amém. Né? E Ele vai nos preparando ao longo da jornada. Né? Então, muito obrigada a você que ficou aí assistindo até agora. Se foi relevante para você, curte esse vídeo, comenta, compartilhe ele com alguém. Eu fico por aqui agradecendo também aos nossos parceiros, Instituto Adonai, o nosso patrocinador oficial, Ávilo Vision, que é o nosso parceiro multimídia, e o Cantinho do Café Adonai. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau. Fiquem com Deus.